O primeiro passo para multiplicar suas fontes de renda. Sabe aquela sensação de que você trabalha e o dinheiro parece nunca crescer? Agora imagina virar o jogo com pequenas decisões que criam novas rendas pingando todo mês, como torneirinhas abertas. Hoje eu vou te mostrar o primeiro passo para montar várias fontes de renda mensal, mesmo começando com muito pouco. Aqui é o Nando Riqueza, e se você já me acompanha, sabe que eu acredito em uma verdade simples. Riqueza não começa com sorte, começa com uma estratégia. E nesta parte 2, nós vamos entrar no território mais poderoso para quem quer viver de renda. Construir várias entradas financeiras usando seu dinheiro de forma inteligente, mesmo que o aporte seja pequeno. Vamos começar com uma história que poderia ter acontecido com qualquer pessoa adulta tentando melhorar a vida. André, 37 anos, técnico de manutenção. Ganha seus R$ 3.200 por mês. Nunca sobrou muito. Sempre achou que investir era coisa de quem já tem dinheiro. Um dia, ao conversar com um colega de trabalho no intervalo, ouviu: "Cara, hoje eu recebo R$ 180 por mês só dos meus FIs." André riu: "Tu deve ter investido uma fortuna para isso." E o colega respondeu: "Menos de R$ 200 todo mês." Aquilo mexeu com André. Ele começou a pesquisar, ficou confuso com 1000 termos técnicos. E aí cometeu o erro clássico, achou que precisava entender tudo antes de começar. Resultado, ficou parado. Só que um domingo à tarde, enquanto lavava o quintal, ele ouviu um vídeo falando exatamente sobre isso. Quem começa com pouco, constrói muito quando tem consistência. E foi aí que André percebeu o segredo. Fontes de renda crescem com frequência de aporte, não com valor inicial. Ele separou R$ 50 por mês para começar. Parecia ridículo no início, mas era o que cabia. Só que em poucos meses, uma coisa mudou. Não foi o valor investido, foi a mentalidade. Todo mês, ele buscava formas de aumentar um pouquinho o aporte. R$ 50 virou 80, depois 100. E o resultado apareceu. Não pela quantia, mas pela constância. Aqui entra o princípio econômico que muita gente confunde: acumulação gradual. É a diferença entre querer enriquecer rápido e enriquecer sempre. Quando você junta várias pequenas fontes de renda, FIs, renda fixa, ações de dividendos, operações automáticas com IA, você constrói aquilo que chamamos de renda escalável. Cada fonte isolada parece pequena, somadas formam um fluxo poderoso. E o ponto mais importante, a inteligência artificial já encurtou o caminho. O que antes exigia anos de leitura, relatórios e cálculos, hoje você pode resolver com prompts simples. Quer saber quais FIs pagam regularmente? IA mostra. Quer saber onde estão as melhores oportunidades para pequenos aportes? IA responde. Quer entender o risco antes de colocar o dinheiro? IA explica no seu nível. A verdade é que montar várias fontes de renda não é um talento, é um hábito. E hábito é treinável. A partir de hoje, você vai enxergar aporte pequeno como uma semente. E todas as sementes plantadas com constância e inevitavelmente viram árvores. Prompts práticos. Prompt 1. Mapa de rendas com aportes pequenos. IA. Considere que tenham entre R$ 50 e R$ 150 para investir por mês. Crie um plano de 3 fontes de renda mensal possíveis, FIs, renda fixa e ações de dividendos com risco baixo e crescimento gradual. Explique cada escolha como se eu fosse iniciante. Prompt 2. Aporte mínimo inteligente. IA. Liste opções de investimento que aceitam aportes pequenos e que me permitem reinvestir dividendos automaticamente. Organize por segurança, liquidez e potencial de renda. O segundo passo para fazer o dinheiro trabalhar por você, mesmo com pouco. Se o primeiro passo foi entender que pequenas fontes de renda, somadas, criam um fluxo poderoso, o segundo passo é perceber que o seu dinheiro precisa trabalhar todos os dias, mesmo quando você não pode trabalhar por ele.
E para isso, você não precisa de grandes aportes, você precisa de regularidade, escolhas inteligentes e automatização. Hoje vamos ver como isso funciona na prática. Imagine a história da Patrícia, 42 anos, atendente em uma farmácia, mãe solo de 2 adolescentes. Sempre sonhou em ter uma renda extra, mas a rotina pesada a deixava exausta. Ela já tinha tentado vender bolo no pote, revender roupa, fazer unha aos finais de semana, mas tudo tomava tempo. E tempo era justamente o que ela não tinha. Foi quando ela ouviu uma frase em um vídeo. Se o seu dinheiro não trabalha por você, então você está condenado a trabalhar por ele para sempre. Aquilo ficou na cabeça. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Patrícia abriu o celular e começou a pesquisar investimentos. Em poucos minutos estava perdida em termos como cota, yield, vacância, indexador, amortização. Parecia um outro idioma. Até que ela usou uma ferramenta de IA e perguntou: "Tenho só R$ 80 por mês para investir. Como posso fazer meu dinheiro trabalhar sozinho?" A resposta mudou tudo. A IA explicou que o segredo não estava no valor inicial, mas no efeito multiplicador da constância. Mostrou simulações, comparou tipos de investimento e destacou algo simples: FIIs, Tesouro Selic e ações de dividendos têm o poder de gerar rendas automáticas, sem que você precise dedicar horas por semana. A partir dali, Patrícia entendeu o conceito que muita gente adulta leva décadas para perceber. Renda automática igual dinheiro que trabalha todos os dias sem depender do seu tempo. E o melhor, dá para começar com muito pouco. Mensalmente, ela dividia assim: R$ 30 para o Tesouro Selic, liquidez alta e reserva de segurança, R$ 30 para um FII de tijolo com distribuição constante e R$ 20 para uma ação de dividendos de empresa sólida. Era pouco? Era, mas era constante. E constância é a mãe da liberdade financeira. Depois de alguns meses, ela percebeu algo. O que realmente mudou não foram os R$ 80, mas a sensação de que, pela primeira vez, ela tinha um plano que não dependia de sorte, de tempo extra ou de esforço emocional. O dinheiro dela estava crescendo enquanto ela dormia, enquanto trabalhava, enquanto vivia. Aqui entra o conceito econômico central deste tópico. Juro composto mais reinvestimento automático igual dinheiro que trabalha para você. Mesmo com pequenos aportes, um efeito acumulativo funciona como uma bola de neve. Lenta no começo, acelerada depois. E a IA se tornou a parceira ideal. Explicava termos difíceis, simulava cenários, mostrava quanto ela ganharia em 1, 5 e 10 anos, avisava quando um FII estava ficando arriscado, sugeria alternativas mais seguras conforme o objetivo dela. Com isso, Patrícia deixou de ser espectadora da própria vida financeira e virou protagonista. Esse é o segundo passo: usar pequenas decisões recorrentes para ativar o poder do dinheiro automático. E quando você entende isso, não tem volta. Você percebe que o jogo está ao seu alcance. Prompts práticos. Prompt 1. Mapa do dinheiro automático. IA. Considere que posso investir entre R$ 50 e R$ 120 por mês. Monte um plano simples de renda automática usando o Tesouro Selic, FIIs e ações de dividendos. Explique os riscos e o motivo de cada escolha. Prompt 2. Simulador do trabalhador invisível. IA. Simule quanto meu dinheiro pode render ao longo de 1, 5 e 10 anos, investindo mensalmente R$ 80 em produtos de renda automática. Mostre os cenários otimista, moderado e conservador. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade.
Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. O terceiro passo dessa jornada é simples, mas extremamente poderoso. Aprender a escolher investimentos que pagam renda, de forma previsível, segura e compatível com aportes baixos. Não adianta ter vontade de investir se você não sabe identificar o que realmente funciona para construir renda mensal sem sustos. E aqui entra uma habilidade que separa os iniciantes confusos dos investidores inteligentes. A capacidade de analisar poucos indicadores, mas os indicadores certos. Para ilustrar, imagine a história do Renato. 49 anos, motorista de aplicativo. Ele sempre foi aquele tipo de pessoa que trabalhava 12 horas por dia, mas chegava no fim do mês com a sensação de que nada avançava. Guardar dinheiro? Quase impossível. Investir? Parecia coisa distante. Só que tudo mudou quando a esposa ficou doente por alguns meses e ele percebeu que depender exclusivamente da própria força física era perigoso. Ele precisava de uma renda que não dependesse do volante. Renato começou a pesquisar sobre investimentos, mas logo se viu afogado em informações demais. Vídeos falando de rentabilidade, fóruns discutindo isco, gráficos coloridos parecendo eletrocardiograma. Tudo parecia feito para quem já entendia. Até que um dia, frustrado, ele perguntou para a IA no celular: "Tenho um pouco para investir e não entendo quase nada. O que eu preciso olhar para escolher algo seguro que pague renda?" A resposta veio clara como água. Para renda segura, com pouco dinheiro, foque em 3 indicadores: previsibilidade, histórico e liquidez. E então a IA explicou de forma simples, algo que ninguém tinha conseguido fazer até então. Previsibilidade significava escolher investimentos que pagam com constância real, não apenas promessas. Exemplos: Tesouro Selic, FIIs estáveis e ações de empresas com anos de distribuição de dividendos. Histórico significava olhar como o investimento se comportou ao longo do tempo. Manteve regularidade, cortou dividendos, ficou volátil demais. Liquidez significava conseguir vender sem sofrer, porque quem investe com pouco geralmente precisa ter flexibilidade. Renato se deu conta de algo essencial. Ele não precisava analisar 20 indicadores, nem ler relatórios gigantes. Bastava olhar para poucos fatores que realmente importavam para quem deseja renda segura, especialmente com valores pequenos. O erro comum de quem está começando é tentar encontrar o melhor retorno possível. Já o acerto é buscar o retorno mais confiável possível. E foi aí que Renato entendeu o jogo. A IA virou a parceira dele. Simulava cenários, mostrava o rendimento esperado, alertava quando algum ativo tinha risco acima da média, comparava 2 FIIs para mostrar pautinho histórico mais consistente. Assim, aos poucos, com aportes de 50, 70, 100 reais, Renato foi criando uma renda que não dependia do seu trabalho. Não era uma fortuna no começo, mas era sua primeira fonte de renda que funcionava mesmo quando ele estava descansando. E isso muda a vida de uma pessoa. Esse é o terceiro passo. Selecionar rendimentos seguros, olhando para poucos indicadores, mas usando a IA como bússola para não cair em ciladas. Quando você aprende esta lógica, você deixa de ser alguém que aposta e passa a ser alguém que constrói. Tijolo por tijolo, cota por cota, mês após mês. Prompts práticos. Prompt 1. Comparadora de renda segura. IA. Compare 2 investimentos que pagam renda mensal, analisando previsibilidade, histórico de pagamentos e liquidez. Explique qual oferece mais segurança para quem investe pouco e por quê. Prompt 2. Alerta de risco oculto. Analise este FII, coloque o ticker aqui, e identifique riscos escondidos relacionados à vacância, dividendos instáveis e baixa liquidez. Sugere alternativas mais seguras dentro do mesmo setor. A mágica dos micro-hábitos financeiros. Como R$5 por dia vira uma nova fonte de renda. Imagine o seguinte: você está andando por uma rua cheia de lojas. De um lado, vitrines gigantes chamando a sua atenção com luzes brilhando, promoções, descontos. Do outro lado, uma pequena porta quase invisível com uma placa escrita à mão:
Aqui construímos rendas mensais para pessoas comuns. A maioria das pessoas nem percebe essa porta, mas quem percebe transforma a vida. E essa porta, meu amigo, é o poder dos micro-hábitos financeiros. Porque a verdade é simples. A maioria das pessoas falha em construir renda porque tenta começar grande demais. Começa empolgada, promete guardar R$ 500, se matricula em cursos, faz planilhas, desenha tabelas, compra aplicativos. Mas depois de uma semana, a vida acontece. Despesas extras, imprevistos, desânimo. E aí tudo desanda. Só que existe um atalho, um truque psicológico, uma brecha na mente humana. E é aqui que entra o que eu chamo de a mágica dos R$ 5 por dia. Sim, você leu certo, R$ 5. Porque quando você reduz o objetivo ao menor tamanho possível, seu cérebro não cria resistência. Ele não acha pesado, não acha impossível. Todo mundo consegue guardar R$ 5. É o preço de um café simples, metade de um salgado, um docinho que a gente compra sem nem perceber. Mas agora vem o pulo do gato. Esses R$ 5 não são para juntar e gastar depois. São para alimentar a sua primeira ou próxima fonte de renda. Cada microaporte vira um tijolinho do seu futuro. E como isso funciona? Microhábito vira movimento. Você guarda R$ 5 hoje. Pode parecer nada. Mas amanhã você guarda de novo. E depois de amanhã também. Movimento vira constância. Depois de 2 semanas, isso vira automático. É mais estranho não guardar do que guardar. Constância vira montante. Em um mês, lá estão R$ 150. Em 2 meses, 300. Em um ano, 1.800. Com esse valor, já é possível comprar um lote inicial de ações de dividendos, comprar cotas de FIIs, formar uma mini reserva que gere juros, começar aportes automáticos em renda fixa com juros diários, financiar parte de um projeto que gere renda digital. Mas o verdadeiro segredo é outro. Não é o valor que muda a sua vida, é o hábito. Quando você cria o hábito, aumentar o valor vira algo natural. De R$ 5 por dia, você passa para 7, depois para 10, depois para 15. Sem esforço, sem dor, sem trauma. E cada vez que você aumenta esse hábito, uma nova fonte de renda pode nascer. Esse tópico não é sobre números, é sobre identidade. Porque quando você se enxerga como um construtor de patrimônio, tudo muda. Você passa a olhar oportunidades, a ver brechas, a perceber onde o dinheiro escapa e como recuperá-lo. Você deixa de ser o gastador sem consciência e vira o investidor sempre em construção. E tem mais. Cada micro-hábito cria uma micro-vitória. E micro-vitórias acumuladas se tornam macro-resultados. Você quer começar a sua multiplicação de fontes de renda? Comece com sua primeira vitória de R$ 5. Ela vai te levar muito mais longe do que qualquer plano perfeito que nunca se cumpre. No próximo tópico, vamos subir um degrau. Vou te mostrar como transformar pequenos aportes em um verdadeiro sistema de renda mensal automático, usando FIIs e renda fixa combinados, mesmo que você nunca tenha investido antes. Carlos sempre achou que só conseguiria investir de verdade quando sobrasse dinheiro de verdade. Ele repetia a frase que milhões dizem todos os dias: quando eu ganhar mais, eu começo. Mas esse começo nunca chegava. E como acontece com muita gente, ele acreditava que investir era como subir uma escada de 20 degraus, pulando direto do primeiro para o 15º. Só que um dia, uma experiência simples virou a chave. Carlos estava no trabalho, no intervalo do almoço, quando percebeu algo curioso. Todos os dias, ele gastava R$ 5 em um refrigerante gelado da vendinha da esquina. Era automático. Ele nem pensava. Era um hábito. E foi aí que, sem querer, descobriu o poder dos micro-hábitos. Ele decidiu fazer um teste. Durante uma semana, guardaria exatamente os mesmos R$ 5. Nada demais, nada grandioso, nada que mudasse a vida, mas algo pequeno o suficiente para não gerar resistência. E o mais interessante aconteceu. No final de 7 dias, os R$ 35 não eram só dinheiro guardado.
Era uma prova de que pequenas escolhas constroem grandes mudanças. Esse é o princípio mais ignorado pelas pessoas que tentam melhorar a sua vida financeira. O poder de começar microscópico. O cérebro humano odeia grandes esforços repentinos, mas ama pequenas constâncias. Guardar R$200 por mês parece difícil. Guardar R$5 por dia parece quase bobo, de tão fácil. E exatamente por ser fácil, funciona. O microhábito passa desapercebido pela área da mente, que cria desculpas. Carlos continuou. Primeiro uma semana, depois 2, depois um mês. E quando percebeu, guardar R$5 já não exigia força, sacrifício ou disciplina. Era automático. Um tic-tac financeiro. Foi aí que veio o efeito dominó. Quando a gente prova a si mesmo que consegue manter algo pequeno, abre espaço para algo maior. Carlos passou de 5 para 7, de 7 para 10. E sem perceber, tinha criado o que realmente importa: identidade de investidor. Se antes ele era o cara que não conseguia juntar dinheiro, agora era o cara que investe todos os dias, mesmo pouco. E com essa nova identidade, cada pequeno valor começava a formar pedacinhos de patrimônio. Uma cota de fundo imobiliário aqui, um investimento em renda fixa ali. Juros compostos, trabalhando silenciosamente todos os dias. A graça dos micro-hábitos é simples. Eles não mudam o seu bolso no começo, mas mudam a sua mentalidade. E isso muda tudo. Quando você descobre que consegue guardar R$5 por dia, descobre que também consegue criar renda com valores pequenos. E essa percepção vale ouro. Carlos percebeu que o futuro dele não dependia de dar um salto gigante, e sim de dar passos minúsculos, mas constantes. E como tijolos, esses passos constroem muros. E como muros, constroem casas. E como casas, constroem patrimônio. Ele não ficou rico guardando R$5, mas ficou disciplinada. E a disciplina constrói fontes de renda. A partir desse momento, ele entendeu a verdade mais simples e mais ignorada de todas. O primeiro objetivo do investidor não é ficar rico, mas sim se tornar alguém que investe. E isso começa com uma quantia tão pequena que seu cérebro não luta contra. Começa hoje. Começa com o que você tem. Começa com R$5. E é por isso que o maior segredo das fontes de renda não começa com grande capital. Começa com pequenos movimentos consistentes. O Carlos não transformou sua vida porque encontrou um investimento milagroso ou porque passou a ganhar mais. Ele transformou porque descobriu o poder de algo que todo mundo subestima: ficar forte no pequeno para poder crescer no grande. Você pode não perceber agora, mas esses R$5 por dia, que parecem quase nada, são exatamente o tipo de decisão que separa o espectador comum de investidor que constrói patrimônio de verdade. Porque o que sustenta uma renda mensal sólida não é apenas o investimento em si, é a estrutura mental que você cria enquanto evolui. Só que agora vem a parte mais estratégica. Se no tópico 4 você aprendeu a construir o hábito, no próximo tópico você vai descobrir como esses pequenos aportes começam a se transformar em várias fontes de renda, mesmo sem você sentir o peso no bolso. Vamos entrar no momento em que o jogo muda. Prepare-se, porque na próxima parte você vai aprender o passo que separa guardar dinheiro de multiplicar dinheiro. E esse passo, quando bem feito, é o que transforma pequenos hábitos em grandes resultados. Prompts práticos. Prompt 1. Cálculo diário automatizado. Explique, usando tabela simples, como guardar R$5 por dia se transforma em montantes mensais e anuais. Mostre os valores acumulados e o impacto dos juros compostos em um investimento conservador de 0,7% ao mês. Prompt 2. Aumento gradual do microhábito. Crie um plano incremental de microhábitos financeiros, começando em R$5 por dia e aumentando 20% a cada 60 dias.
mostrando como isso altera o patrimônio acumulado em 12 meses. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!